Gilmar Mendes, descontrolado, ameaça prender Zema, após ele próprio se expor como homofóbico em comentários. Olha, uma manchete dessas é explosiva, né? Mas como é que uma crítica política escalou para uma ameaça de prisão e acabou com uma acusação tão grave? Vamos mergulhar de cabeça nesse confronto que abalou os altos círculos do poder no Brasil. A grande questão que esse caso levanta é exatamente essa. Qual é o limite? Onde termina a liberdade de expressão e onde começa o crime? É um embate de alto risco que força todo mundo a pensar nisso. E para continuar acompanhando análises diretas ao ponto como esta, aproveita e já se inscreve aqui no nosso canal. Bom, tudo começou com uma estratégia política bem clara do governador Romeu Zema, que já é visto como um possível candidato à presidência. Ele simplesmente decidiu intensificar, e muito, as críticas públicas que fazia ao Supremo Tribunal Federal, o STF. E aí o que a gente tem é um verdadeiro cabo de guerra. De um lado, Zema subindo o tom, testando os limites do discurso. Do outro, o STF não deixando barato. A resposta veio forte, com ameaças de incluir o governador no inquérito das fake news, e a coisa ficou ainda mais séria quando o ministro, em off, chegou a dizer que a situação poderia acabar em prisão. Pesado, né? A defesa de Zema foi bem direta. Ele basicamente disse que estava jogando o jogo político, argumentando que o que ele fez foi exercer seu direito de criticar. Afinal, na visão dele, ministros do STF são figuras públicas e, portanto, não deveriam estar acima de qualquer crítica. E enquanto essa tensão toda crescia, o ministro do STF, Gilmar Mendes, foi a público, deu várias entrevistas para defender a corte, só que em uma delas, um comentário específico dele mudou completamente o rumo dessa história. A intenção dele ali era mostrar que existe um limite para a sátira e para o insulto no debate político. Ele queria dar um exemplo de algo que seria um ataque inaceitável, que passaria dos limites. E aí ele soltou essa. A reação foi imediata. E o tiro saiu completamente pela culatra. Porque, claro, os críticos na hora apontaram que o simples fato de usar a palavra homossexual como um exemplo de insulto já poderia ser visto por si só como um ato homofóbico. E é aqui que a história dá uma virada impressionante. Esse comentário se tornou um problema gigantesco para o ministro Gilmar Mendes por causa de uma decisão histórica da sua própria corte. A ironia é gritante. Foi o próprio STF que, em 2019, decidiu que homofobia é um crime grave, equiparado ao racismo, um crime que não tem fiança e não prescreve. Ou seja, a régua legal para esse tipo de discurso foi colocada lá no alto pela própria instituição. E tem mais, essa mesma decisão do STF deixa claro que, se retratar ou pedir desculpas, não anula responsabilidade criminal. É como se o ministro tivesse caído em uma armadilha jurídica criada pela corte, que ele mesmo integra. A lei que o STF defende agora poderia ser usada contra um de seus membros. Bom, percebendo o tamanho do problema, o ministro Mendes correu para as redes sociais para emitir um pedido público de desculpas. Ele tentou se retratar, reafirmar seu respeito pela comunidade e reconhecer que a escolha da palavra foi, de fato, um erro. Só que a internet não perdoa, né? O pedido de desculpas dele foi quase que instantaneamente marcado com uma nota da comunidade. E o que essa nota fazia? Apontava justamente para a contradição legal, citando a própria decisão do STF. Foi como se a lei estivesse fazendo um fact-checking do ministro em tempo real, para todo mundo ver. Fica claro, então, que esse incidente é muito mais do que só uma gafe. Ele joga luz sobre uma briga institucional muito maior, um verdadeiro campo de batalha político. Esse episódio, na verdade, se encaixa numa mudança de perfil do STF que vem de longe. Se antes de 2013 a corte era vista como um órgão mais técnico, de lá para cá ela foi assumindo um protagonismo político cada vez maior. E pós-2018 se tornou um ator central no jogo de poder, o que naturalmente gera esses confrontos diretos. E, claro, esse incidente todo virou munição política de primeira para o Zema e seus apoiadores. Reforçou a narrativa deles, de um governador eleito pelo povo contra uma corte que não foi eleita e que estaria passando dos seus limites. No fim das contas, essa história toda ilustra um dilema central e nos deixa com essa reflexão. A partir do momento em que juízes entram de cabeça na arena política, será que eles conseguem escapar de serem julgados pelas regras do jogo político? É uma linha muito tênue que define hoje os limites entre os poderes na nossa democracia.